E aí, tenista, tudo bom? Estamos de novo aqui no nosso programa Eu Amo Aprender Tênis. O programa para quem quer mudar de categoria, melhorar seu nível de tênis, aprender sobre técnicas, sobre estratégia, sobre mentalidade, ou saber sobre o caminho para você chegar lá, né? O tema de hoje da nossa live é virada de jogo. O que aconteceu? Lembrando que esse programa é uma série de lives onde cada dia tem um tema diferente. Você pode deixar a sua sugestão de tema, de assunto que você tem curiosidade, ou tem alguma dúvida, ou acha legal ouvir sobre aquele assunto, né? É sempre legal acrescentar os nossos conhecimentos. Você pode ter a sua participação aqui junto com a gente, se você deixar o seu comentário. Então, sempre no final, a gente reserva para falar sobre a sua pergunta, responder alguma dúvida que você tenha. Eu quero saber quem nunca tomou uma virada de jogo. Eu já tomei várias, eu já virei jogo e já tomei virada de jogo também, hein? É dramático, é aquela situação dramática. Quando é você que vira, é uma delícia, né? Agora, quando você toma a virada, é aquele sentimento de frustração, né? Se você nunca tomou uma viradinha de jogo, ou se você nunca virou um jogo, você precisa se inscrever mais em torneio, hein? Precisa jogar mais. Bom, essa sugestão partiu do Alfredo Cruz, que sempre está acompanhando o canal, fazendo comentário, dando boas sugestões, e uma delas foi essa aqui. Ele falou assim, ó, uma sugestão de pauta. O que faz um tenista que está ganhando de 5-0 acabar perdendo o set? E o que fazer se estivermos perdendo de 0 para tentar mudar o jogo? Vejo isso direto nos torneios que participo. Então ele falou que não foi nem só uma coisa que aconteceu alguma vez com ele. Não, ele está presenciando nos torneios que ele participa, que acontece com outros tenistas também. Eu vejo isso bastante. Então o que acontece? Para quem está dentro da quadra é difícil, né, gente? Porque se sente numa situação impotente, se você toma uma virada, fala, nossa, o que aconteceu, né? Então, é importante a gente conseguir cercar, mapear e ter as hipóteses do que pode acontecer para ficar mais tranquilo, entender que é uma situação normal, que acontece no alto nível. E mais do que isso, acontece frequentemente no tênis, né? Não é nenhuma surpresa acontecer esse tipo de situação. Bom, eu vou colocar primeiro umas hipóteses. O que pode ter acontecido? Uma coisa bem banal que acontece, e aí acontece uma coisa até meio óbvia de acontecer essa virada de jogo, é quando um jogador se machuca, né? Se você está jogando lá, você está ganhando, e de repente você tem uma lesão ali na perna, na batata da perna, panturrilha, na coxa, que te impede de correr, fica difícil, né? Assim, eu sei que tem alguns tenistas que conseguem levar até o final, né? Principalmente no alto nível, que eles têm um atendimento muito efetivo de fisioterapeuta, né? Rápido. E no tenista amador, você não vai ter um fisioterapeuta que vai entrar lá. Difícil acontecer, né, gente? Um médico. Então, você vai ter que se virar, passar um sprayzinho, uma pomada e ver o que você consegue fazer. E nessas horas fica realmente difícil, aí de repente você toma uma virada. Ou acontece o contrário, se o adversário se machuca numa situação dessa, numa situação extrema, ele acaba tendo que abandonar a partida, né? Ele dá desistência. Aí você ganha por desistência na partida, que é diferente do WO, né? Lembra que o WO é quando um jogador não comparece para jogar. E a desistência, a partida já está rolando, aí o jogador não é impedido por alguma coisa, é impedido de continuar, ele dá desistência, né? São dois tipos de resultados diferentes do tênis. Mas acontece do jogador se machucar. Isso aí tudo bem, a gente meio normal, né? Mas às vezes a gente não sabe o que aconteceu e tem uma virada de jogo. Para mim, uma coisa que acontece muito claramente, que eu vejo quando acontece essa virada, um dos dois mudou a estratégia. Muitas vezes é quem está perdendo. Mudou completamente o jeito que ele estava jogando. E aí ele consegue, ele acha uma estratégia melhor. Então estava falha, né? Não estava boa a estratégia que ele estava usando. E aí ele começa a usar alguma coisa diferente e consegue virar um jogo, tá? Então quem está assistindo de fora, observando atentamente ao jogo, as jogadas, consegue perceber isso.
E é muito legal que nós, como tenistas, estejamos dentro da quadra e que a gente consiga perceber. Porque às vezes você tem uma dificuldade ali na leitura do que está acontecendo no jogo. Por isso que eu sempre friso bastante que a gente precisa treinar nossas percepções. Então você precisa contar o número de jogadas que aquele jogador está fazendo. Ele está subindo frequentemente a rede, ou ele está sendo muito defensivo, toda hora ele só está passando a bola para o outro lado e não está arriscando. Né? Como que ele está jogando? Você vai mapeando e aí você começa a perceber se ele mudou de uma hora para outra. Nossa, antes ele não estava dando balão, agora ele está dando balão. Antes ele não estava subindo para a rede. Antes ele não estava metendo a mão na bola, agora ele está acelerando mais a bola. Né? Então essa mudança de táticas, de estratégias, acontece e aí é parte dessa virada de jogo, né? Uma tentativa ali. Ou pode acontecer uma coisa interessante, que no tênis amador eu vejo muito. Teve um comentário outro dia na live, eu não vou lembrar o nome do tenista, mas ele comentou assim que no primeiro set, por exemplo, ele pode estar indo mal, mas ele percebe que depois engrena, depois ele vai bem. E ele mesmo perguntou, será falta de aquecimento? Gente, é um esporte, é físico. Para a gente ter um bom desempenho físico, a gente precisa de aquecimento. Eu vejo, às vezes, tenistas que já começam dando pancada do fundo de quadra, e mais do que isso, primeiro tem o risco de se machucar. Né? Ele precisaria ter feito um processo de aquecimento do corpo, das articulações, dependendo do período, né, que você está jogando. Se está mais de manhãzinha, a gente está mais contraído, assim, a gente não está na nossa flexibilidade maior. E a temperatura também, no inverno, em temperaturas mais baixas, exige que a gente se aqueça mais tempo. Todo mundo sabe disso, a gente fica encolhido, porque fica com frio. Então, para aumentar a temperatura corporal, a irrigação, né, sanguínea dos músculos, articulações e tudo, a gente precisa desse tempo de aquecimento. Então, se você não se aquecer bem para um jogo valendo, gente, vai demorar quantos games, quanto tempo vai passar daquele jogo? 15 minutos? 20 minutos, talvez, até você aquecer, porque às vezes tem até jogo que os pontos são muito rápidos. Dá um saque e ganha, faz uma devolução, erra para fora. Trocou uma, duas bolas, já tem um erro. Né? Então, não deu nem para você se mexer direito. Então, é a obrigação do tenista, antes dele ir para a partida, ele se aquecer, tá? Não fica pensando, os caras do clube vão tirar sarro de mim, que eu estou me aquecendo assim. Cara, o que se dane os que os outros vão pensar lá, porque, primeiro, se você não quer se machucar, isso é muito importante, e se você quer ter uma boa performance, é importante que você aqueça, até para você ficar mais ligado, né? Mentalmente, você entrar um pouquinho mais ligadão. Tem jogos que, às vezes, gente, 7 horas da manhã, eu tenho torneio que o jogo é 7 horas da manhã. Para fazer uma aula de tênis, bater bola com um amigo, eu acho que é diferente. Quando você está numa situação que você vai para um torneio, você já vai ser exigido. Ali no aquecimento, você já não quer fazer feio, porque daí você começa a errar, o seu adversário já vai ficar se achando que já está ganho, já entra, né, com a autoestima lá em cima. Então, você já quer entrar firme desde o aquecimento e ligado, porque o aquecimento do torneio, 5 minutos, gente, que é a regra, não serve para aquecer ninguém. Você precisa se aquecer antes, ou aquecer batendo bola, ótimo, se você tiver disponível uma quadra ou um paredão, legal. Ou não tem quadra disponível, não tem paredão, vai dar uma corridinha, faz movimentações, pega uma corda, vai pular corda, né? Faz todos os tipos de movimento ali que podem te ajudar ao seu corpo aquecer, aumentar a temperatura corporal, melhorar a sua amplitude ali dos movimentos, das articulações, dos músculos, porque senão você vai queimar o começo do seu set, você vai queimar. E se demorou 5 games para você aquecer, o seu adversário, até você entrar no jogo, pode acontecer essa virada de jogo, né? Então pode acontecer, se for com você,
não é legal você deixar o seu adversário chegar no 5-0, ninguém quer isso, né? Não é gostoso, não é fácil ficar virando, ter que ganhar 5 games seguidos, né? Você vai ter que se esforçar muito, jogar muito concentrado, não te dá muita margem para errar, né? É bom às vezes você ter uma gordurinha para queimar, né? Você poder perder alguns pontos. Quando você chega no 5-0, por mais que você possa perder pontos dentro do game, você já está muito pressionado, né? Quem está numa situação mais de conforto já é o seu adversário. Então, o aquecimento, eu acho que pode acontecer esse lance aí de alguém estar ganhando e depois ter uma virada. E às vezes, não pelo aquecimento, não sei o que acontece, que alguém estava fazendo as mesmas jogadas, ele não mudou a estratégia. O tipo de acerto que ele não estava tendo antes, a bola dele começa a entrar. Né? A gente começa a perceber que por algum motivo, seja físico, seja mental, concentração, por algum motivo a bola do cara começa a entrar, ou a sua, né? Você estava tentando, você continua tentando a mesma coisa, de repente aí você consegue virar o jogo. E uma outra coisa que acontece, você não consegue mapear nada disso na parte da estratégia e tem uma virada de jogo, porque provavelmente na área da confiança tem alguma mudança, alguma coisa na área mental, né? Não é o alinhamento de Júpiter com Marte, com a Lua, né? Vamos criar hipóteses, nada contra quem acredita em coisas esotéricas, mas vamos trabalhar de forma mais prática. A parte psicológica, né, da confiança, das emoções, elas interferem muito diretamente ali no nosso desempenho. Então, pode acontecer alguma coisa ali que vai mudar bastante o desempenho do tenista, né? Bom, então, uma coisa que eu acho muito legal e que vai ajudar bastante você a saber, entender por que tudo isso aconteceu, é você se conhecer bem, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, aonde você tem mais confiança, é ser realista. Não, a minha direita eu não tenho muita confiança mesmo. Então, é normal que em determinado momento de pressão eu erre um pouco mais, eu tenha que baloar um pouco mais. Não, mas na minha esquerda não. A minha esquerda eu tenho confiança. Eu preciso bater firme ela mesma nos momentos em que eu estou pressionado. Então, você já se conhece. Então, você já não tem nenhuma surpresa ali, né? Ah, eu tenho confiança no meu jogo de defesa. Então, esse é o jogo mais seguro que eu vou fazer. Beleza, então você já sabe disso. E mais do que conhecer a gente mesmo, tem que conhecer o seu adversário. No tênis amador, às vezes, se faz pouco tempo que você joga, então o começo das experiências, né? Quando faz 2 anos que você joga, 3 anos que você joga, você ainda está conhecendo os tenistas, joga uma vez com um, uma vez com o outro, assiste o jogo para ver o que o cara faz no jogo, né? E porque os tenistas profissionais, gente, muitas vezes os caras jogam na mesma categoria desde os 12 anos de idade. Você tem noção do que é isso? Os caras que jogam melhor, eles estão jogando no nível alto desde os 12, 14 anos de idade. Então, eles jogam torneios fora do país, nas Américas, né, na América do Sul, ou torneios mundiais representando o seu país, ele já está acostumado a encontrar outros jogadores que são do nível top, porque ninguém, não é do dia para a noite, não vai sonhar que isso aí é uma construção muito bem planejada de lá de baixo. É pai, é técnico que estão tudo de olho naquela criança e fazem esse trabalho de formação. É um verdadeiro trabalho de longuíssimo prazo. É um trabalho de, né, nenhuma faculdade forma um profissional igual a carreira do tenista, que precisa ser do esportista também, em geral, né? E do tenista especificamente, que começa muito cedo, né? Ginástica artística também é um esporte que as crianças começam
começam muito cedo, que não é fácil você ver tardiamente uma criança começar e ter um bom desempenho no alto nível, né? Então, começou de lá de baixo. Então, você começa de lá de baixo, eles já conhecem muito bem o adversário. Então, você conhece cada movimento, cada sorrisinho, cada expressão do seu adversário. E mais do que isso, como ele joga, como ele se comporta nas horas de pressão, que tipo de coisa que ele sabe fazer, o que ele não sabe fazer. Então, o conhecer o nosso adversário, quando você sabe o que acontece, fica muito mais fácil você jogar. Porque daí, durante o jogo, você joga com alguém que você está esperando um jogo equilibrado, por exemplo. E aí, você começa lá ganhando de 5-0. E aí você fala, eu tenho várias amigas assim, que são também adversárias, e eu conheço bem o jogo delas. Aí, se de repente, se eu tô ganhando de 5-0, fico já meio com o pé atrás, assim. Eu falo, fulana lá não tá acertando a melhor bola dela. Vamos aproveitar esse momento, porque a hora que ela resolver jogar, a hora que der um estalo ali, alguma coisa, né? Então, eu já fico precavida, né? O que acontece muito com os tenistas que não têm experiência é que o sentimento às vezes é outro, é que 5-0 tá fácil, né? Ai, que jogo chato, meu, tá ganhando muito fácil, tá dando nem jogo, né? E aí é um perigo, tá? Então, conhecer a você mesmo e conhecer o seu adversário, eu acho que é muito importante para você entender essas chaves, porque você entende que o cara, de repente, ele não estava fazendo o que ele sabia, né? Não é você, o cara baixou o Federer. Não, mas o cara joga bem aquele antes que ele estava jogando mal, entendeu? Então, se você conhece o jogo dele, fica mais fácil você entender o que aconteceu naquele jogo. Bom, então, tem essas duas situações. Como o Alfredo perguntou, ele perguntou o que faz um tenista que está ganhando de 5-0 acabar perdendo 7, e o que a gente tem que fazer se a gente está perdendo de 0 para a gente tentar mudar o jogo. Então, são duas situações diferentes. Ou você está ganhando, ou você está perdendo. Então, se a gente está perdendo de 0, a gente tem que mudar a nossa estratégia. Uma coisa a se fazer é mudar a sua estratégia. Se você consegue mapear ou entender que é o tipo de jogada que você está fazendo que não está funcionando, você muda, você faz outra coisa. Porque se continuar do jeito que está, a tendência é do cara fechar o jogo, né? Se você está perdendo de 0, a tendência é essa. Outra coisa, se você conseguir perceber, é a questão mental, né? Então, se você está perdendo de 0, alguma coisa tem ali. Pode ser que você esteja com o braço preso, você não está com confiança para soltar o braço. Só que o lado bom de estar perdendo de 0 é que quase que você não tem nada a perder. Então, muitas vezes, a mentalidade de quem está perdendo de 0 fala, esse set já está perdido. Então, eu vou soltar o braço, eu vou jogar solto, eu vou tentar uma outra jogada que eu nunca tento. Eu já tive jogo que eu não estava vendo muita solução e não era normal para mim fazer uma subida à rede direto, mas eu estava percebendo que de fundo de quadra eu não estava levando a melhor. Então, por mais que eu não esteja bem treinada ou segura para ir para a rede, se eu continuar aqui jogando de fundo de quadra, eu vou perder. Então, vou mudar. Comecei a subir para a rede. E aí deu certo. Eu lembro de um jogo que eu ganhei fazendo isso, né? Então, é uma questão de tentar. Se você tentou isso e não conseguiu, tenta outra coisa. Por isso que a gente tem uma diversidade de opções, de jogadas, de técnicas, legal, porque daí você pode tentar, mesmo que seja alguma coisa que você nem tem tanta confiança, né? Ou um estilo que você não é muito fã de jogar daquela forma. Mas se o seu objetivo final for a vitória, né? Então vale a pena você tentar formas alternativas. Bom, quando você tem eu gosto de falar do truco, né? Esse horário a gente não pode falar palavrão não, né, gente? Quem joga truco, então o que é o truco, né? Aquele jogo de baralho que quando você está jogando normal vale 1 ponto. E quando alguém pede truco, né? Bate na mesa, truco, começa a valer 3, então vale mais. Geralmente quem pede truco é quem tem carta boa ali na mão.
Mas, né, os bons jogadores de truco sabem que não é bem assim, porque você pode blefar. Então, quando você blefa, nossa, tá com a mão ruim, não tem carta nenhuma. Truco, quem sabe o cara cai na sua ali, fica com medo, né? Aí ele corre, né? Entra no monte lá, ele desiste da jogada e aí, ufa, consegui enganar o cara. E quando você tá perdendo assim, meu, truca, blefa ali, né? Porque você já tá perdendo, né? Ferrado por ferrado, truco, falam por aí com outras palavras. Mas aí você tem que relaxar, porque se você acha que o jogo já está perdido, às vezes psicologicamente você se sente com menos responsabilidade, porque é o cara lá que tem a responsabilidade de fechar, ele já disparou na frente, né? Bom, isso acontece também quando você está jogando com alguém que joga do nível mais alto, né? Eu sempre comento, você joga muito mais, gostoso jogar, porque a obrigação é do outro. É fácil jogar assim, né? Só que o tenista não pode viver jogando assim. Eu passei algum tempo na adolescência entrando em muitos torneios fortes para pegar experiência e tal. Só que você precisa ter responsabilidade, sim. Você precisa entrar em alguns jogos que você tem a obrigação de ganhar. E você saber jogar com a obrigação de ganhar é fundamental. Por isso que alguns jogadores têm uma ascensão, às vezes, muito grande num ranking, assim, às vezes até no ranking mundial, né, no profissional. Só que o mais difícil, às vezes, não é você sair batendo em quem você não tem obrigação de ganhar. O difícil é depois você se manter no topo e continuar ganhando daqueles que você pode perder, pode ganhar. Porque enquanto você vai ganhando de quem você não tem obrigação, a obrigação do cara é mais tranquilo, é bem mais fácil mentalmente. Né? Agora, jogar pressionado, jogar com a obrigação de ganhar é difícil, mas a gente tem que aprender para se desenvolver e ser um tenista melhor, né? Bom, então, perdendo de 0. Então, pode acontecer também da gente estar ganhando de 5-0, né? O que acontece se você está ganhando de 5-0 e toma uma virada? Pode acontecer esse negócio aí do relaxar, porque você, tá muito fácil esse jogo. E aí é um pensamento meio arrogante, né? Tipo, eu jogo muito melhor, eu tô ganhando 5-0 aqui, né? Então, outro dia um tenista comentou ali, falando que perguntou o que eu achava desse tipo de pensamento, né? De você entrar, se achar o cara, né? Entrar na quadra e se achar o cara. Falei que tem que tomar cuidado, porque a autoconfiança alta demais, ela piora a performance, né? Então tem um nível adequado, tem que ser mais realista. E no caso de passar por um pensamento arrogante na sua cabeça, isso pode ser perigoso, porque aí você está se achando demais e a hora que você vê, você já tomou a virada, né? Eu vou comentar sobre um jogo que aconteceu comigo. Não foi exatamente isso, mas é bem semelhante o tipo de pensamento que eu tive. Eu dava aula para uma família, assim, eram os pais e 2 filhos. Só que assim, todo mundo já jogava legal, e principalmente os filhos que tinham treinado na juventude e tal, na parte de adolescência e tal, competido, eles só estavam destreinados. Então, eles voltaram a fazer aula comigo para voltar a bater uma bolinha, pegar um ritmo de novo, ganhar condicionamento físico, tempo de bola. E aí, teve essa que é minha amiga, ela era uma jogadora muito boa. Então, na adolescência, ela tinha ido muito bem no juvenil, só que ela estava destreinada, né? Aí, quando ela voltou a fazer aula, nossa, ela não aguentava 5 minutos. Gente, 5 minutos. 5 minutos que a gente batia a bola. Não sei se ela vai estar assistindo aí, hein? Não sei se eu posso falar o nome dela, mas tudo bem, ela vai saber que é ela. Batia 5 minutos, ela já cansava muito, sentava ali no chão, assim, já acabada, né? E aí foi passando o tempo e tal, ela aguentava mais 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Foi passando, isso, né, vez por vez foi passando. Até que chegou, era um treininho de meia hora.
Até que chegou um tempo que a gente fazia tranquilamente, né? Aquele bate-bola de meia hora, um bate-bola intenso, né? Se você consegue aproveitar bem ali, concentrado, se movimentando bem, rende bastante, né? Sem errar e tal. E aí foi melhorando. E aí, como a gente era de mesma categoria de torneio, a gente caiu num torneio, eu acho que era final, que a gente caiu uma contra a outra. E pelas aulas assim que a gente tinha, na verdade não era aula, era um bate-bola, eu servia meio como sparring. E na minha cabeça, eu tinha um lance assim, um pensamento arrogante, que eu acho que não, acho que eu vou ganhar esse jogo, né? Tipo, na minha cabeça, eu não tinha a opção de perder aquele jogo. Eu estava muito confiante que eu ia ganhar e também, juntamente com isso, tinha uma cobrança de professor, porque professor se sente meio que na obrigação de ganhar do aluno, né? A gente sabe que isso não é verdade, nem é desejado, porque é uma maravilha perder do aluno, quer dizer que você fez um bom trabalho e ele melhorou, ele está jogando bem, né? E aí que ele continue. E aí, nessa final que aconteceu, que eu acho que eu fui com um pensamento meio arrogante, meio que eu já tinha ganhado. O que aconteceu lá? Foi um jogo baita disputado e ela montou em mim. E ela fez tudo o que a gente tinha treinado. Porque, por exemplo, a gente estava treinando, como na nossa época de juvenil, era muito treino aquela pancada de fundo de quadra e tal. E aí você fica numa posição, batendo, trocando bola de uma posição que às vezes não é favorável para o ataque. Então, incentivava muito ela, encurtou um pouco a bola, dá um passo para dentro da quadra, 2 passos para dentro da quadra, e aí você ataca, né? Porque não adianta você ficar dando pancada e estar grudado lá na tela, não vai funcionar, não vai adiantar, você vai se desgastar, correr o risco de errar. Usa o ataque na hora que é para usar o ataque. E, gente, foi direitinho. E aí eu comecei a me apavorar, encolhi o braço, aí eu encurtava uma bola lá, o winner, chegava e o winner, e eu perdi essa final. Então é um exemplo de um pensamento que eu tive, um pouco arrogante, de tipo, eu tinha meio que obrigação de ganhar dela e tal, e cheguei lá e perdi. Tá vendo? Então acontece. Então, cuidado com o pensamento arrogante que às vezes a gente tem para jogar ou durante o jogo. Se você está ganhando, a gente não pode desprezar nenhum adversário, né? Tem que, mesmo quando a gente é inferior, também tem que se colocar numa posição, vou tentar fazer o meu melhor, não fica apavorado e colocar o seu adversário muito acima, não tem jeito de ganhar daquele cara. Não, tenta fazer o seu melhor. Ele é um ser humano, pode ser que ele fale, pode ser que ele se machuque e seja a sua oportunidade de ganhar de um cara muito mais forte. Bom, então, quando a gente está ganhando de 5-0, esse pensamento a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa que acontece, às vezes a gente se desconcentra, porque pode perder um pouco do interesse. Não sei se vocês já ouviram falar de crianças, por exemplo, que estão aprendendo, está lá na 3ª série, e, cara, o moleque faz a tarefa lá que a professora, ele faz com o pé nas costas, né? Tipo, é muito fácil para ele. Aí ele faz em 2 minutos a tarefa que daí depois ele fica zoando, fica brincando, porque ele não tem mais o que fazer, ele já fez tudo. Então, às vezes, você tá no jogo, tá tão fácil o jogo não tá te desafiando e você se desconcentra. Só que é complicado, porque às vezes pode acontecer de você não ter o mecanismo de voltar para o jogo, de você ir para a lua e não voltar nunca mais. Aí você toma virada. Então, a concentração, né? Mantenha o foco, cuidado para não perder o interesse por aquele jogo. Fecha o jogo, joga até o final. Pode ser um jogo ruim, chato, que você não está querendo jogar, não está sendo nem um pouco agradável, divertido, mas você está lá para cumprir o seu papel. Nem todo jogo vai ser gostoso, né? A competição é assim mesmo. E aí, então, pode acontecer de você toma cuidado com isso, não se desconcentra. No tênis, às vezes a pessoa tem experiência de outros esportes, né? Então, o que a gente tem que lembrar é que no tênis é muito possível essa virada de jogo e ela acontece. Então, o Alfredo ele comentou de uma forma de meio surpresa, assim, nossa, por que será que acontece tanto? Porque é comum mesmo, acontece, essas viradas de jogo acontecem no tênis.
Por isso que a gente tem que sempre se motivar e se incentivar a não desistir até o último ponto, né? Você tá, o cara já tá ganhando, gente, o cara já tá ganhando de 6-0, 5-0 de você. Qual que é o seu pensamento? Ah, não, vou para casa. Você vai já, então faz a mala e vai para casa logo. Não, não tem que fazer isso não. Continua até o final. Gente, cada ponto que você consegue arrancar do cara, cada coisa que você consegue encaixar, Gente, valoriza cada minuto que você tiver dentro da quadra. Mais ainda agora que a gente está nesse momento que não estamos podendo ir para a quadra, valoriza cada oportunidade de ponto que você tem para melhorar o seu jogo, para tentar fazer melhor, né? Porque se você já está perdido esse jogo, você já desiste, não é assim, você pode virar. Eu já vi jogos assim, ter viradas absurdas, gente. Por quê? Fechar também não é fácil. Então, assim como não é fácil fazer uma virada, virar um jogo, não é fácil fechar. Então, se a gente se coloca do outro lado da moeda ali, né, na hora de fechar, quantos tenistas perdem match points? Nossa, tive 5 match points para fechar esse jogo. 5 match points para ganhar a final do torneio, 5 match points para ganhar um Grand Slam, né? Acontece com todos os tenistas. Então, mesmo se você esteja perdendo, mesmo se esteja perdendo feio, cuidado, não se desanime não, continua na quadra de cabeça erguida, tá? Tenta fazer o seu melhor, arranca 1, 2 pontos que seja, né? Faz o que você puder fazer até o último momento, não deixa desanimar, porque durante o jogo de tênis, lembra que vai ter momentos que a gente vai estar se sentindo bem, porque você acha que você está dominando o jogo, e às vezes você está realmente, mas logo depois, no próximo game, você já toma uma viradinha ali, uma quebra, alguma coisa, e o cara começa. Então, esses altos e baixos, tanto de emoção quanto de placar de jogo no tênis, acontece bastante, né? Você vê um jogo, tava 3-0 para alguém, aí de repente você passa lá de novo na quadra, já tá 4-3 para o outro, fala, nossa, virou o jogo, né? Então, acontece, durante o jogo acontece muito disso. Então, a gente tem que lembrar que tem que fica lá, não importa, tá ganhando, tá perdendo, fica lá até o final, tá? Bom, uma coisa legal que eu acho importante, e o Rodrigo me deu esse toque para fazer como observação em relação à parte tática, que tem a ver com essas horas. Nessas horas de aperto, às vezes você muda muito completamente o jeito que você joga e tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, às vezes você está até ganhando de 5-0. E aí você pega e faz assim, não, agora que eu estou ganhando, então eu só vou passar a bola para o outro lado, né? Porque aí, então você começa a se tornar muito defensivo, porque você não quer errar nenhuma bola, e você acha que é assim que vai ser a melhor forma para você fechar. Então, cuidado, porque às vezes você muda completamente de um jeito que pode ser prejudicial para você. Se você está num plano que ele está dando certo, continua naquele plano lá, deixa o cara lá que mude o plano dele, né? Então, para a gente lembrar, isso aí serve para treinar, serve para jogar, não só nessas situações ou em outras também, tem que lembrar que de acordo com a bola que você está batendo ali no meio do ponto, a gente tem que lembrar do semáforo, né? Então, como é que é o semáforo que a gente enfrenta ali no trânsito? Ou ele tá sinal vermelho, amarelo ou verde, né? O sinal vermelho é o pare, né? O sinal amarelo é o atenção. E o verde siga em frente. E em relação ao quê? Ao ataque. Então, se você tá no sinal verde, se você percebe que a bola tá fácil, tá simples, ataca, né? Não importa se você tá perdendo 5-0, ganhando 5-0. Se a bola é para atacar, ataca, porque aquela bola é para isso, né? Se a bola é sinal amarelo, então cuidado,
momento ali de trabalhar o ponto, é um momento de ser mais cauteloso, de trocar a bola, né, de negociação, né? Você não vai nem atacar e nem defender, porque a bola não está tão difícil, mas também não está tão fácil, ou de acordo com o ponto posicionamento na quadra que você tá, né? E a bola sinal vermelho é a bola que você tem que defender. Então, se a bola tá difícil, passa para o outro lado. Claro que existe o contra-ataque também, gente. É muito legal a gente conseguir fazer isso para surpreender o adversário. Mas, falando de uma regrinha mais simples, né? Para a gente começar a estruturar o nosso jogo, vamos pensar de uma forma mais simples. Então, bola que está difícil, você vai defender, você vai pôr em jogo. Se você passar a bola para o outro lado, já é lucro, tá? Bom, dito tudo isso, lembrando tudo isso, a minha dica final em relação à parte prática para você é passe por essas experiências. Então, eu acho que precisa jogar bastante, se matricule, não, faça a sua inscrição no torneio, nos torneios, num ranking, convide pessoas diferentes para você jogar, para você passar por experiências diversas. Porque a primeira vez que você toma uma virada ou consegue virar, é aquela surpresa, né? Depois de um tempo, eu vejo assim, tenistas que são menos experientes, quando tá contando assim do determinado jogo. Nossa, eu tava ganhando de 5-0 e tomei essa virada. Aí ele fica 5 dias remoendo aquilo. Ai, como que eu tomei aquela virada? Eu tava ganhando de 5-0, né? Ele passa dias e dias. Para o tenista que é mais experiente, que já passou, falou, putz, estava 5-0 para mim, tinha aquele jogo, não, tomei a virada. Fala meio que até rindo, né? Porque ele já vivenciou aquela situação, ele sabe que é possível, que ele não é tão incompetente assim, mérito do adversário dele, e ele vai trabalhar para sanar as falhas que ele teve, né? Alguém tinha que ganhar. Então, passar por essas diversas experiências torna a gente mais calejado. Então, quanto mais experiência de torneios, né? Outro dia até uma perguntou se era bom só jogar ou só ir para aula, treinar direita, esquerda. As duas coisas são boas, né? Você precisa treinar os seus golpes, né? Precisa treinar várias coisas durante a aula. E também jogo, você pode treinar e deve durante a aula também, mas ter essas experiências de jogar com pessoas diferentes, né? Vai te trazer muitas experiências, tá bom? Então, essa é a dica final aí para você não ser surpreendido com uma virada e isso se tornar normal e você passar por esse tipo de experiência sem grandes traumas, tá bom? Então, vamos ver se tem alguma perguntinha. Tem aí? Temos sim. Newton Ferreira, eu acho que ele não está mais online, mas ele falou que ele é iniciante e gosta muito de tênis. Legal. Pena que adquiri uma tendinite, que talvez encerre minha breve e amadora carreira. Eu falei que a gente conversou sobre isso ontem na aula, que respondeu, tá, mas ele não me respondeu mais, eu acho que ele não está mais online, tá? Luciano Guanais. Thaís, como vencer a barreira psicológica quando passamos a jogar melhor do que aquele jogador que sempre perdíamos? Como vencer a barreira psicológica para vencer aquele jogador que a gente sempre perdeu. Será que você já ganhou alguma vez desse jogador? Às vezes o jogo é bem equilibrado, né? A gente tem consciência, né? Tinha alguns amigos meus que eu sempre treinava junto quando eu era adolescente, e é interessante porque você sabe aquele detalhezinho no final, né? Realmente eu acho que passa bastante por essa parte mental da confiança. Né? Quando você já conhece bem o seu adversário, aquilo que eu falei no começo, fica mais fácil você entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é uma jogada típica dele, o que é mais difícil ele acertar, né? Mas romper essa barreira psicológica, eu acho que é um desafio individual, né? Um desafio próprio, que eu acho que é o maior desafio do tênis. O maior adversário, eu considero o maior adversário do tênis
não um tipo de jogada ou outro adversário. Eu considero o maior adversário do tênis somos nós mesmos. E a gente sabe que muitas vezes a gente se esbarra na falta de confiança, na falta de coragem, na incapacidade ali de executar uma jogada que de repente você já tinha treinado, né? Em alguns limites que são nossos. Eu acho que a primeira coisa, você pensar antes de querer vencer esse seu adversário, né, que você talvez esteja por um fio de ganhar dele, né, porque talvez esteja um jogo bem disputado, né, e ganhar uma vez não significa que você vai ganhar para sempre dele também, né, a não ser que você realmente supere muito o nível dele para você passar a ganhar e nunca mais perder, né, mas eu acho que primeiro você tem que tomar como um desafio para si mesmo, né? Um desafio que você tem que se superar. Então, alguma coisa que você está falhando nos momentos decisivos de um jogo difícil, né? Ah, pô, eu não quero segurar o braço e ficar com medo tanto. Agora que está no final, estou quase para ganhar esse set. Não, joga mais solto. Como que você joga mais relaxado? Ou mesmo com o braço preso, você conseguir entrar no ponto, se concentrar e dar o seu melhor, né? Então, eu acho que tem mais a ver com uma superação realmente de você mesmo, para depois a consequência vai ser você superar o seu adversário. Mas o maior desafio, e que eu acho que não é nem só nessa situação, mas é um desafio constante no tênis, é a gente ser melhor que a gente mesmo a cada dia, a cada jogo, a cada momento. No YouTube, F. Silva Filho, quando você estava dando o exemplo do truco, ele falou assim, você jogou truco na NB, né? Olha, acho que eu matei umas aulinhas ali para jogar truco no pátio na UNB. Olha, não entrega muita coisa aí não, hein? Depois você me conta, vou descobrir quem que é esse F aí, hein? A Thelma, ela tá online agora, ela estava no Instagram e veio pro YouTube, mas lá no Instagram ela fez algumas perguntas. A primeira dela foi sobre o aquecimento. Ela falou assim, Thaís, sobre o aquecimento, eu gosto demais de aquecer 1 hora antes e fico muito suada. Você acha que está exagerado? Pode interferir no cansaço físico na hora do jogo? Gente, mas essa Thelma é demais, gente. Ela dá um banho em todo mundo aqui. Meu, a Thelma aquece 1 hora. Tem gente que em 15 minutos já tá cansado. Thelma, eu acho que 1 hora é assim. Se você tem que ter a percepção do seu físico. Se você aquece 1 hora e depois você vai para uma partida e você aguenta essa partida tranquilo até o final, ótimo, né? Mas se essa 1 hora de aquecimento for demais, né? Aí realmente você tem que diminuir. Mas, por exemplo, os grandes tenistas, eles treinam no dia do jogo, né? Tem gente que tem condicionamento físico suficiente para treinar realmente no dia do jogo e depois vai para o jogo, né? Então aquilo não vai interferir. Então você tem que fazer um tempo de aquecimento condizente. Eu acho ruim quem não tem nem condição de fazer aquecimento porque não tem condicionamento suficiente para depois jogar. Então, nesse caso, a pessoa precisa melhorar o condicionamento físico dela para pelo menos bater uma bolinha, aquecer um pouco e chegar na hora do jogo lá, não ter um pior desempenho. Ah, aqueci demais. Aí também não dá, né? Melhor daí não aquecer, então. A Thelma também, no Instagram, ela falou assim, se estiver perdendo, leva uma colinha, como eu levei a dica da professora Thaís, e no aperto eu li a cola no intervalo e virei a partida ganhando o jogo. Nunca me esqueço. Ah, gente, vocês têm noção que é isso? Que aluna aplicada? Olha só o que a Thelma fez. E ela tá aí, para quem quiser trocar ideia com ela, tá onde a Thelma agora? No Insta ou no Face? Tá no YouTube. Ah, no YouTube. Então a Thelma tá lá, se vocês quiserem trocar ideia com ela. Ah, vai.
Thelminha, você está convidada para o nosso grupo do Facebook lá, hein? Eu amo aprender tênis. Entra lá no link que está na descrição do vídeo aí. Bom, a Thelma falou que ela leva uma cola por escrito, né? Então, o que ela fez? Ela assistiu um vídeo lá meu, e aí no campeonato, ela disse que tem várias colinhas lá. No campeonato, ela estava jogando, e aí ela pode contar com mais detalhes essa história. Aí ela observou lá, leu, né, na colinha lá o que ela tinha que fazer, e aí ganhou o jogo, gente. Ela ganhou o jogo. E mais do que isso, a Thelma tem jogado com mulheres bem mais novas, que seria assim, na categoria de idade seriam categorias diferentes. Mas claro, a gente sabe que nem sempre tem muitos tenistas para jogar em diversas categorias, né? Porque às vezes não tem ninguém da sua idade. Aí você joga numa categoria de nível. Então joga com umas meninas bem mais novas ali e ganha de um monte de menina, passa as suas dicas, né? Generosamente, ela passa todos os ensinamentos que ela adquire, que ela se esforça e vai atrás para aprender, ela passa para incentivar outras tenistas a jogarem. A Thelma é um exemplo tanto de esportista, de esforço individual, que ela tem de se superar, que aprendeu tênis com 60 anos de idade, né? E continua jogando tênis e incentiva outras pessoas. Então, além dela querer melhorar a si mesma, ela transmite isso para as outras pessoas, para todo esse bem que o tênis faz para a vida dela, que outras pessoas tenham também. Então, a Thelma é uma pessoa que está de parabéns, e eu agradeço muito, está sempre acompanhando, aí assistindo os vídeos, as lives, sempre me incentivando, elogiando. Fico muito feliz mesmo, Thelma, com o seu incentivo, que o seu incentivo chegue a muitos e muitos outros tenistas aí para continuarem nessa luta aí. Não é nem uma luta, né? É um prazer, é um hobby que a gente tem, traz muitas coisas boas para a nossa vida. Alfredo Cruz. Ô, Alfredo! Prof, bom dia. Quando os golpes não entram, que começamos a tomar a virada, o que devemos fazer, além de procurar concentração e limpar a mente? Tirar a mão e começar de novo, e aos poucos acelerar? Alfredo, o Alfredo está falando que às vezes você tá numa intensidade ali e a bola não está entrando, né? Eu acho que tem que tirar um pouco a mão, porque você corre o risco de você manter esse ritmo aí e daí até o final não entrar, né? A bola não entra. E aí eu acho que se você tirar um pouco a mão, porque às vezes a gente também supervaloriza o nosso adversário. Comigo acontece muito. Às vezes eu acho que eu tenho que entrar numa intensidade tão forte, que muitas vezes não precisa, né? Não é porque eu estou tirando um pouco a mão que a outra lá do outro lado vai me dar um winner. Não. Às vezes ela vai voltar na troca de bola, né? Então, porque, assim, não é o tirar a mão de ficar só empurrando bolinha para o outro lado. É tirar um pouquinho da intensidade, da velocidade, ser um pouco mais conservador, né? Trabalhar com aquela história da margem de segurança, né? De repente você está batendo a bola muito reta ali e vale a pena você puxar um pouco mais, passar a bola mais alta da rede, né? Botar um pouco mais de efeito, trabalhar um pouco mais de tempo, ponto, mas eu acho que vale a pena ser um pouco mais conservador e segurar um pouco o braço, sim, porque o perigo é esse, você manter a mesma intensidade e entregar muito ponto de graça e o jogo passar muito rápido, né? E sendo que o seu adversário começa a ganhar muito ponto de graça, né? Porque você começa a errar e fica fácil pro cara, né? Tem que fazer ele suar, ele jogar. Opa, última pergunta. Do Alfredo também, ele acabou de postar. Eu sou o rei de achar as fitas, mas pelo lado de fora. Não faço de propósito, mas acontece. É muito erro não forçado com um dedo da linha. Como treinar isso? É a margem de segurança, Alfredo. É gostoso porque a gente melhora muito a precisão e a gente tem noção, né? Quando a gente está treinando, que a gente consegue, né? Pôr ali no limite.
Mas no jogo a gente se altera um pouco, por 2 motivos. Porque o nosso adversário está tentando tirar a nossa técnica, né? Está tentando fazer a gente bater da pior forma, atrasado, em altura que a gente não quer, desequilibrado, e também tem a tensão do jogo. Queira ou não queira, não adianta a gente falar que a gente está no mesmo estado emocional de quando está tranquilo. É bem difícil a gente chegar nesse estado assim de jogar tão tranquilo, né? E aí você sempre perde um pouco da precisão. Então, entra naquela história da margem de segurança. Não vai, cuidado para não ir tanto para as linhas sempre, né? Trabalha com um pouco de margem de segurança para essa bola cair um pouco mais para dentro, porque eu sei que talvez você tenha essa precisão de ir para os limites, mas na hora do vamos ver acaba saindo um pouco e aí acerta na linha para fora, né? O saque é um pouquinho diferente. O saque a gente tem realmente mais precisão, porque você vai para os limites porque a bola está parada, né? Então ela não tem essa interferência do adversário, né? Da bola que vem do adversário, que é no meio do ponto. Então, o saque, você tem a bola parada para você começar. A única interferência pode ser o nervosismo nosso, e aí falta a precisão. Mas aí a gente trabalha mais com esses limites, mirando a linha quase mesmo. Mas no meio do ponto, toma cuidado, trabalha com um pouco mais de margem de segurança. Acho que é isso. Beleza? Então, estamos encerrando aí, gente. Vou só dar uma repassadinha no que a gente viu hoje. Então, a gente falou sobre a questão da virada de jogo. Então, na virada de jogo pode acontecer de um jogador se machucar, muito óbvio. Pode acontecer de alguém mudar a estratégia, então mudou completamente o jeito dele jogar e tem uma virada de jogo. Ou faltou aquecimento para um jogador, você achou que ele era ruinzinho daquele jeito, mas a hora que ele aquece, ele começa a virar o jogo, então presta atenção. E se você também não se aquece bem, pode ser que você veja um jogo chegar no 5-0 ali muito rápido, não é bom. Faça um bom aquecimento. E alguma coisa na área mental, você não consegue mapear a estratégia, mas alguma coisa relacionada à confiança acontece que muda, né? E principalmente ou perdendo ou ganhando 5-0, mentalmente muda essa situação, porque quando a gente está perdendo de 0, a gente joga mais relaxado porque a gente não tem a pressão. E quando a gente está ganhando de 5-0, a gente tem a responsabilidade nas nossas costas. Lembre que uma chave bem importante é você conhecer você mesmo e conhecer o seu adversário. Cuidado com essa arrogância. Não quero nem saber com quem que eu vou jogar. Eu vou lá e vou fazer o meu jogo. Não, peraí. O jeito que o cara joga vai interferir no jeito que você joga. Então, é importante sim você conhecer o adversário, perguntar como que ele joga e tal, saber sobre as características dele. Então, quando a gente está perdendo, pode ser que venha aquele pensamento que não tem nada a perder e seu adversário vire o jogo ali, né? Então, esse pensamento mais light é fácil jogar, né? Quando você está perdendo de 0. Quando a gente está ganhando, toma cuidado com o pensamento arrogante, já ganhei, e aí você tem um excesso de confiança, aí sua performance piora, né? Quando você está ganhando, você pode se desconcentrar também. Então, foco na sua concentração, não vai embora, não viaja, não vai lá para a final antes de passar pela semifinal. No tênis, é muito possível viradas de jogos, acontece frequentemente. Uma forma para você se prevenir é passando por diversas experiências. Trabalhe com diversos adversários diferentes, desafie adversários diferentes, se inscreva em torneios para você passar por todas essas situações e achar normal tomar uma virada ou fazer uma virada, não virar um evento muito fantástico na sua cabeça. Faz parte do jogo, você vai enfrentar da melhor forma que você puder. Beleza? Por hoje é só. Lembre-se... Fala, Rodrigo. Rodrigo já levanta o queixinho, se ele quer falar alguma coisa. Olha lá, é o meu lembrete, ele é o meu post-it.
Lembre-se que vocês têm dois lugares para entrar. O Telegram, se vocês quiserem ouvir mais dicas, tá lá no final do vídeo lá do YouTube, tá o link. E para quem está no Instagram, euamojogartênis.com.br/euamoaprendertênis, tudo junto. E o grupo do Facebook, que vocês podem conhecer outros tenistas, talvez tenha algum tenista até da sua cidade que você conhece, pode fazer um desafio aí, e quem sabe a gente faz um evento algum dia aí dessa turma aí, quem sabe, tudo pode acontecer depois dessa quarentena, hein?